Bom dia, irmãs. Prazer enorme estar aqui novamente. Espero que tenham sido dias abençoadores para o coração de vocês. E também espero que esse momento agora também contribua com isso. Então, sem mais delongas, hoje estou sozinho. Minha esposa ficou com as meninas lá, mas manda um abraço para todas. Nós vamos já direto para a 3 João. Eu não sei se vocês têm a folhinha para hoje. Tem? Tem folha para hoje? Não? Então, usem o verso da folha de ontem, certo? Muito bom, vamos para a 3 João. Nós vamos fazer a leitura. Vamos ver o que esse presbítero tem a nos dizer hoje. Achamos? 3ª carta de João. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Amém? Vamos orar? Pai amado, estamos diante da Tua palavra e precisamos desesperadamente da ação do Teu Espírito para compreendê-la, para crê-la e para permitir que ela transforme a nossa maneira de pensar e de agir. Então te pedimos por isso e que através desse texto encontremos o nosso Redentor Jesus. Assim oramos no nome dele. Amém. Muito bom, então você deve já estar preparada com as 7 perguntas, é isso? Alguém conseguiu trabalhar no texto? Não, né, também? Num dia cheio como foi ontem, eu imagino. Mas a gente vai trabalhar agora, tá bom?
Então são 7 perguntas, você se lembra disso? A primeira pergunta a gente já explorou bastante ontem, sobre o tipo de texto que eu estou lidando. Que tipo de texto é esse? Uma carta. Ela tem um remetente, destinatários, no caso agora, parece que é apenas um. Claro, essa carta, como todas as outras do Novo Testamento, provavelmente seria lida pela igreja, mas é uma carta mais pessoal, né? E tem argumentos lógicos, tem um fluxo de pensamento, o autor quer que o leitor perceba isso, os verbos são muito importantes. Nesse texto em especial nós temos personagens que parecem que dão um tom diferente para o autor, melhor, são apresentados com um tom diferente, cada um deles, né? Então o Gaio é tratado de uma forma, o Diótrefes de outra forma, Demétrio de outra maneira, e no final ainda recomendações, saudações sobre amigos. Então João vai do 8 a 80 em uma carta tão pequena, né? Alegria, ira, alegria. Não é assim? Então é bom a gente também estar atento a isso. O texto é uma cartinha curta, mas com várias variações. Isso é importante perceber. Dito isso, a gente pode ir para a segunda pergunta, que é o contexto. E a gente também viu bastante do contexto nesses dias. Quem é que está escrevendo? Vocês já estão vacinadas, né? É um presbítero. O presbítero, ele diz assim no começo do versículo 1. Quem é que está recebendo essa carta? Gaio. Quem é Gaio? É um amado. Perceba que ele repete 2 vezes essa expressão, né? O amado Gaio, e logo no versículo 2, amado. E como se isso não bastasse, no meio ele coloca, a quem amo. Na verdade. É para Gaio não esquecer que João o ama, né? Que o presbítero o ama. Certo, a gente viu que havia uma crise nas igrejas da Ásia Menor. E João, que é bem possivelmente o autor dessa carta, o presbítero, já um ancião de dias, não estava ali presente e precisa orientar a turma. Ele pretende ir visitá-los, mas antes da sua visita, algo precisa ser dito, urgentemente. E a gente viu que o contexto era das pessoas que saíram de dentro da comunidade, afirmando que Jesus não veio em carne e estavam tentando corromper os crentes que permaneceram na igreja. Mas não é só isso. Nessa carta em especial, parece que João está escrevendo a uma comunidade que não está enfrentando tantos problemas quanto as outras, nesse sentido, mas são outros problemas. Pelo contexto, o versículo 3 diz para nós que alguns irmãos vieram dessa comunidade e deram testemunho de Gaio para o presbítero. E foi um bom testemunho. Tanto que o presbítero ficou feliz de saber que ele anda na verdade. Mas eles também trouxeram a notícia de que tem um camarada lá na igreja que gosta de exercer primazia. Um dono de igreja, olha que interessante. Isso é tão velho quanto o diabo. Ele gostava de exercer, não quer dizer que ele tinha primazia, mas ele gostava. E o presbítero chega a dizer que escreveu alguma coisa para a igreja no versículo 9, mas ele não deu acolhida a essa carta. Que demônio! Bom, então ele escreve para quem? Para Gaio. A gente não sabe quem Gaio é. Talvez o Diótrefes se visse como o pastor da igreja, ou um dos pastores. Talvez Gaio fosse um pastor também, ou um presbítero, um líder. A gente não sabe, é bem possível que ele fosse algum tipo de líder para receber essa carta. E ele levaria para a igreja e deixaria bem claro, calma que João está vindo resolver o problema. O texto termina dizendo que João, ou o presbítero, pretendia visitá-los. Ele diz isso no versículo 10, essa visita tinha um duplo propósito. Primeiro, confrontar Diótrefes, e segundo, abraçar os irmãos, falar coisas pessoalmente, olho no olho, como ele diz no final do texto. Então, essa é a ocasião da escrita. A gente pode agora pensar na urgência, que é a terceira pergunta. Qual é o pecado ou a necessidade dos leitores? Quero que vocês trabalhem por alguns instantes. Pelo que nós lemos, o que vocês acham que
o presbítero está querendo resolver na vida daquela igreja. Qual era a urgência que exigiu a escrita dessa carta? Tá bom? Converse com suas companheiras aí de mesa e já já a gente pensa sobre isso. E aí, descobriram? Então me falem, que eu quero saber. Qual era o problema? O que vocês identificaram aí? Má influência de Diótrefes na comunidade. O que mais? O orgulho também do Diótrefes, né, que foi citado aqui. Alguém ia falar aqui? Falta de hospitalidade por parte do Diótrefes. Ambicioso, ele gosta de exercer a primazia. Ele proferia palavras maliciosas. Exatamente. Ele não recebia, perdão? Ele influenciava, ele regia a igreja com braço de ferro. Se receber, vai ser expulso. A irmã citou? Infidelidade, era fofoqueiro, falava mal do presbítero. Como que alguém ousa falar mal de um homem desse, gente? Né? Pois é, como que alguém ousa falar mal de um servo do Senhor, amoroso? Aqui, desse lado, o que mais? Divide a igreja. Oi? Colocando as pessoas contra o presbítero. Sim, não recebia os irmãos, não queria saber da carta do presbítero. Sim. Gente, eu percebo que o coração de vocês está, assim, em proteção, em defesa contra os Diótrefes da vida, né? Os Diótrefes fazem muito mal para nós, né? E sendo um marido de esposa de pastor, eu sei que isso fere muito o nosso coração, mas fere mais quando fere a nossa esposa. Opa, aleluia, alguém olhou para o outro lado, não tinha só coisa ruim na igreja. Tinha o Gaio, a vida espiritual de Gaio estava de vento em popa. E Demétrio também. Olha, gente, são 2 contra 1. O Diótrefes era a minoria. A gente só olha para o lado ruim. E olha que o presbítero não começa com o lado ruim. Ele elogia Gaio, né? Ele faz um sanduíche. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então ele aperta o Diótrefes e fala, não era para olhar só para ele, né? Mas tinha coisa boa na igreja. Tinha o Gaio, tinha o Demétrio. O bem vence o mal, tá vendo? Realmente. Ok, então nós temos algumas situações que ele trata no texto. Primeiro ele descreve que estava muito alegre
saber que Gaio andava de acordo com a verdade. E isso ensina qualquer cristão que ler essa carta como nós devemos reagir ao saber que crentes estão caminhando na verdade. É o que deve encher o nosso coração de alegria. Muitas vezes parece que é uma melhora de vida na área financeira. Talvez parece que é Deus mandar embora aquele Diótrefes da igreja. Mas o presbítero diz, a minha maior alegria não é essas coisas. É você andar na verdade, cara. São os meus filhos andando na verdade. É para isso que eu tenho que olhar. Bom, já estou aplicando, né? Mas depois ele fala sobre a maneira com que Gaio tratava os pregadores da verdade, né? Os versículos 5 até 8, ele trata sobre isso. Então também nos ensina e ensinaria a igreja que leria essa carta como tratar os verdadeiros pregadores. Lembra que o contexto das 3 cartas de João são falsos pregadores que saíram da comunidade e estavam tentando levar pessoas junto com eles. E aí talvez a igreja estivesse se fechando, tá, então a gente não vai ouvir ninguém que vem de fora. E João diz, não, peraí, tem gente honesta, fiel ao nome, obviamente o nome de Jesus, proclamando a verdade, vocês devem recebê-los, saber fazer a diferenciação. Na primeira carta é quem está do lado de Deus e quem não está. Então vocês já sabem. Segunda carta, como lidar com os falsos pregadores. E agora, como tratar os verdadeiros pregadores. No caso, quem estava chegando na igreja, os missionários que precisavam ser recebidos, ouvidos e enviados. Depois você tem também como devemos ver e tratar pretensos donos de igreja. Aí a gente chega no Diótrefes. E esse texto é muito importante para os nossos dias. Donos, e aí eu diria também donas. Porque às vezes não é um dono, não é um Diótrefes, é uma Diotrefisa, né? Irmãs, que não seja uma de vocês. Também, como devemos, ou melhor, que tipo de líder nós devemos imitar. E ele coloca o exemplo de Demétrio, bem depois de Diótrefes, e no meio ele coloca uma frase, imite o que é bom e não o que é mal. Ele está deixando muito claro, esse Diótrefes aí é pagão, é ímpio. Imite o Demétrio. E por fim, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Eu acho que a gente aprende muito com o presbítero a partir do versículo 13, né? Eu tenho tanta coisa para dizer, mas preciso falar pessoalmente. Manda saudações aí, um por um. Não era, gente, João mandou um abraço. Ele ia lá no Marcos, depois ia na Joana. Lembra do João? Eu vou dar um abraço que ele mandou para você. Então, um por um. É claro que ele não colocou o nome de todo mundo, senão a gente teria a maior carta do Novo Testamento, eu acho. Então, um por um já resume bem. Ok, então, depois vocês vão receber o material. Vocês receberam o material ontem? Não, né? Também eu só mandei, eu não me lembro o nome da irmã que eu mandei. Eu mandei para cá. Então, eu vou mandar para a Fabiana, e depois ela pode compartilhar com vocês. Ok, vamos para a quarta parte, a estrutura. Como o autor organizou suas ideias. De novo, trabalhem juntas aí, vamos pensar quais as divisões maiores. Eu confesso que essa carta é bem simples isso, né? Mas vamos lá, mesmo sendo simples, a gente tem que fazer. Mais ou menos. Vamos lá então. Podem fazer aí juntas e a gente compartilha.
E aí? Pouco tempo? Mas pelo menos as ferramentas estão aí, né? Vocês podem levar para casa e ter mais tempo com os textos bíblicos. O que vocês identificaram aí de movimentos maiores, né? De blocos maiores? Saudação? Concordam? Versículo 1 tem uma saudação. Ok. Segunda parte. Elogio. O elogio a Gaio. Ok, tem uma coisinha acontecendo no versículo 2. Ele está elogiando. Há uma oração. Peço. O presbítero está revelando o pedido de oração dele. Não é só um elogio, mas começa com uma oração. Eu já vou adiantando uma aplicação. Como é bom orar por pessoas que a gente ama, mas como é bom dizer para elas que a gente está orando por elas. E elogiá-las. Qual a última vez que você orou por alguém e compartilhou? Eu te amo, você é um exemplo no que faz, e eu orei por você. Isso é gostoso demais, não é? Receber ainda, mais ainda, né? Imagina uma comunidade marcada por esse tipo de atitude. Uma igreja toda. A começar por nós, né? Bom, o presbítero fazia o que podia. Tinha uns diótrefes no caminho, mas ele fazia o que podia. Bom, a oração por Gaio e junto com o elogio vai até qual versículo? Ou melhor, a oração por Gaio, 2 até o 4, não é? Porque no 3 ele usa o pois. Então ele está explicando o motivo de oração dele. E até o 4 ele está dentro dessa explicação, 3 e 4. Então, de 2 a 4 a oração. Mas ele ainda continua falando de Gaio, a partir do 5. Não continua? E aí, o que ele faz a partir do versículo 5? Ele fala da fidelidade, do bom exemplo de Gaio, do que ele fazia, não é? Isso vai até qual versículo? Até o 8, não é? Então agora a gente já viu 3 divisões. Versículo 1, 2 a 4, 5 a 8. Relatando o bom testemunho de Gaio em relação ao tratamento com aqueles que pregavam a verdade e passavam pelas igrejas, os pregadores itinerantes da época. Depois, tem uma próxima divisão. Qual que é? 9a. Agora eu quero ver o BO. Porque realmente aqui nós temos um texto um pouquinho mais espinhoso, né? As nossas Bíblias às vezes nos influenciam por causa da divisão delas. Lembre-se de que quando nós estamos lidando com uma carta, os verbos são importantes e as conjunções, eles são os primeiros que a gente olha, mas os personagens também são. A direção para quem ele está apontando é importante. Então, aqui nós temos 3 personagens sendo citados, do 10 ao 12, não é? 9 ao 12. Primeiro personagem é o Diótrefes. Ele fala do Diótrefes, ou Idiótrefes, né? Do 9 até onde? Até o 11? Com quem que ele está falando no versículo 11? Com Gaio. Olha o segundo personagem aparecendo. Ele aponta para Diótrefes, relata o que ele está fazendo e o que vai acontecer com Diótrefes. Agora ele se volta para Gaio, de novo. Segundo personagem, certo? Não imite esse cara, imite o que é bom. Quem você deve imitar? Terceiro personagem, o Demétrio no versículo 12. Então nós temos 3 movimentos acontecendo. É claro, é um bloco que você poderia separar como um bloco maior. Mas são 3 personagens. Então 9 e 10, Diótrefes. 11, palavra direcionada a Gaio. 12, o bom exemplo de Demétrio. Concordam? E por fim, o que a gente tem no final? Palavras finais, uma despedida bem calorosa, né?
Exatamente. Então o problema era a atitude de Diótrefes, pelo menos nesse trecho aqui, e a solução está no 11. Né? Muito bom. Então, se nós fôssemos... Eu estava pensando hoje cedo, lendo a carta e orando, se eu fosse pregar essa carta para aproveitar tudo, ainda não chegamos no ponto de pregar as cartas de João lá na igreja, mas eu acho que pregaria em 3 ou 4 mensagens, bem devagarzinho, para explorar ao máximo das informações que a gente tem aqui. Cada um desses blocos. Isso que vocês acabaram de fazer é o que a gente tem que fazer em todo o texto, para entender o fluxo do argumento do autor e chegar na grande ideia. E é o trabalho que seus maridos fazem e devem fazer toda semana. Então, se essas devocionais servirem somente para vocês olharem para o trabalho de um expositor bíblico e darem... Eu sei que vocês dão valor, mas mais ainda, só isso já está bom. Né? Mas isso vai além. É olhar para o texto e perceber que, poxa vida, dá para interpretar um texto e explorá-lo sem precisar de muletas que são guias devocionais. Tem o seu lugar. Mas muitas das vezes, quando a gente vai para um devocional já feito, nós estamos nos alimentando de uma comida preparada e que alimentou outra pessoa. É possível que nós preparemos a refeição, do nosso jeitinho, com o nosso tempero. E assim, o nosso coração se inflama. Poxa vida, eu consegui entender o texto. E eu posso ensinar outras irmãs a fazer o mesmo. Eu posso ensinar os meus filhos a fazer isso. É possível entender a Bíblia, se eu tiver as ferramentas certas e tempo. Eu preciso separar tempo para isso. Amém, irmãs? Ok, então vamos para a quinta parte, a grande ideia. Eu acho que dá tempo agora de vocês prepararem uma grande ideia. Tá bom? Rapidamente, pensem em uma frase que resuma a mensagem principal de toda essa carta. Qual a mensagem principal? Qual a lição principal que o presbítero quer ensinar com essa carta? E aí, rapidamente, 3 grandes ideias. Uma dessas 2 fileiras, uma dessas aqui e uma dessas aqui. Voluntárias, rapidamente. Aqui, alguém. Aqui já levantou a mão do meio. Aqui, alguém. Ali a irmã.
Quem faz o bem é de Deus, quem não faz o mal não tem a Deus. O amor confronta, corrige e cuida. Lá atrás. Quem conhece a Deus anda na verdade e pratica o que é bom. Aqui na frente. Ser exemplo de amor e boas obras. O valor da verdade. Mas, irmãs, aqui. Somos amadas por Deus quando andamos na verdade. Desse lado aqui. Pode falar, por favor. Sim. Uhum. Amém. Amém. Aqui. Se os maus e bons exemplos existem, saiba identificá-los, diferenciá-los e foque no que é bom e edifica. Muito boa. Na frente, a irmã quer compartilhar? Sim. Uhum. Uhum. A irmã resumiria o versículo 11. A grande ideia dela é a mais bíblica de todas, né? Porque só falar o versículo. A irmã do lado queria compartilhar ali atrás. Espera aí, então eu vou falando aos pouquinhos, já que é uma grande, grande ideia. Expresse seu amor para encorajar os que andam na verdade. Se alegrar com o agir de Deus na vida do outro é algo grandioso. Não fuja dos confrontos necessários. Repreenda os que são contra a verdade. Muito boa, muito boa. Alguém no fundo aqui queria compartilhar? 3 irmãs, então. Aqui nessa mesa, depois desse lado e lá no fundo, tá bom? Porque senão eu não consigo terminar o tempo aqui. Aí a culpa vai ser de vocês dessa vez. Pode falar, irmã. Amém. Recebemos da verdade. Receber os da verdade. E ter alegria de ver os filhos na verdade. Muito bom. Entrou mais uma irmã, então segura aí, peraí, vamos aqui, depois de aqui, depois lá. E aí a gente fecha. Fala, irmã. Siga amando e vigiando. Bem curtinha, aqui. Ok, ficou muito legal, muito boa. Fala pausadamente para eu repetir para as demais ouvirem também. Quem ama a Deus, obedece seus mandamentos. Amando uns aos outros e rejeitando quem não confessa a doutrina de Cristo. No fundo lá, a irmã queria compartilhar? Os filhos de Deus praticam a verdade e fazem o bem. Porém, os que fazem o mal não veem a Deus. Não viram a Deus. Muito bom. Foi um bom exercício? Se eu contar para vocês que foi todo o meu tempo aqui, só a gente conversando. Mas vamos lá, eu vou dar uma acelerada agora no final. O objetivo é vocês sentir aquele cheirinho de fumaça saindo, né? Poxa vida, posso melhorar minha grande ideia. Ela pode contemplar todo o texto. A ideia é que ela contemple todos os trechos da estrutura.
Eu vou compartilhar a minha. Eu coloquei o maior motivo de alegria. Depois vocês vão ter o material, tá? Então, se você gosta de anotar, eu vou ter que correr um pouquinho aqui. O maior motivo de alegria está em vivermos de acordo com a verdade e cooperarmos com sua proclamação, acolhendo e encaminhando irmãos que saíram pelo nome, expondo e rejeitando o que é mal e imitando o que é bom. Foi a minha tentativa de resumir toda a carta. Certo? Vou repetir mais uma vez. O maior motivo de alegria está em vivermos de acordo com a verdade e cooperarmos com sua proclamação, acolhendo e encaminhando irmãos que saíram pelo nome, expondo e rejeitando o que é mal e imitando o que é bom. Ok? Esse é meu trabalho toda semana, então, e eu tive bastante tempo para me preparar. Ok, para a gente finalizar, a teologia bíblica, normalmente, a gente tenta extrair do texto quais são as conexões com a história da redenção, ou como ele aponta para Cristo de alguma forma. Eu destaco 2, 3 coisinhas aqui. No versículo 2, ele disse que a verdade torna a nossa alma saudável. Ele reconhece que Gaio tinha o interior saudável e que o exterior fosse um reflexo disso. E essa verdade nos possibilita viver de acordo com ela, que era o que Gaio fazia. João disse isso no versículo 4. E isso é o que nos habilita a imitar o que é bom, lá do versículo 11. Cooperando com a proclamação dessa verdade, como ele disse no versículo 8. E essa verdade, como nós vemos em João, ela é uma pessoa. Não é apenas uma frase, uma doutrina, é uma pessoa, é Jesus. E é Jesus quem nos torna amados por Deus, procedentes de Deus. Nós vimos a Deus na pessoa de Jesus. E essa verdade nos transforma de dentro para fora e muda os nossos comportamentos. Também nos capacita a amar a outros, como o presbítero amava Gaio, e nos habilita a amar e rejeitar, a amar o que é bom e rejeitar o que é mal. Então seria o caminho que eu seguiria para a teologia bíblica nessa carta. De preferência, tente não sair para outros textos. O máximo que você conseguir ficar dentro do texto ou do contexto daquele autor, melhor ainda. Porque você mantém os olhos. Eu tive um professor no seminário que dizia: keep your finger in the text. Mantenha o seu dedo no texto. Não tira o dedo do texto. Olha para o texto. Faz o teu povo amar o texto. Porque o texto é rei, o texto é a voz de Deus. Enfim. Por fim, aplicações, e eu queria finalizar. Certamente vocês estão pensando em várias aplicações, mas eu queria encorajá-las com pelo menos 5. A primeira é que nós devemos nos alegrar em saber que outros crentes andam de acordo com a verdade. Eu sei que vocês olharam para Diótrefes e viram como ele como o maior problema dessa carta, mas antes do problema, o presbítero começa com a solução, com a bênção que era a vida de Gaio. E a gente tem que olhar, antes de olhar para os Diótrefes, olhem para os Gaios. A gente que está amando a Deus e está recebendo e tratando bem os outros. A segunda aplicação é que proclamadores, pregadores da verdade devem ser acolhidos e encaminhados. Assim nós nos tornamos cooperadores com eles. É assim que ele fala lá no versículo 8. É interessante porque às vezes eu vejo a minha esposa sofrendo com as coisas da casa, com cuidado com as filhas, tendo de lidar com um aconselhamento que surgiu às pressas e, poxa, vai chegar mais tarde hoje, na hora do caos, do rush lá em casa, né, que é a hora do banho das meninas. E como esse texto encoraja o coração quando você pensa que, quando eu acolho ou sirvo um pregador da verdade, eu me torno cooperador com ele. Vocês se tornam cooperadoras de seus maridos, quando os servem, quando os amam, mesmo que vocês não estejam pregando. No caso aqui, Gaio só recebia, as pessoas davam comida para elas, encaminhava, e ele diz, você se torna cooperador ao fazer isso. Então, se há algum fruto espiritual da pregação e do ministério de seus maridos, pode ter certeza que é fruto do teu trabalho nos bastidores, não necessariamente pregando para toda a igreja, mas você se tornou cooperadora com aquele fruto, porque está servindo um ministro da verdade. Terceira aplicação, e agora para aquelas irmãs que têm os Diótrefes, assim como marimbondos no ouvido, né?
Tem alguns membros de igreja que a gente chama carinhosamente de marimbondos. Pretensos donos de igreja devem ser expostos. Eles precisam ser expostos. Eles se tornaram o que são, porque ninguém os confrontou. Mas eu vou perder meu emprego. Precisa confrontar. Mas vai atacar minha família. Eles precisam ser expostos. Precisam ser expostos. João deixa isso muito claro. Precisam ser resistidos e precisam ser repreendidos, porque eles demonstram que jamais viram a Deus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar que façam mal à igreja, à noiva de Cristo. Façam tudo que tiver ao alcance de vocês, para encorajar o marido de vocês a fazer o que esse texto diz. Mas tem mais uma aplicação, irmãs, dentro desse ponto. João diz, eu vou aí conversar. Eu vou enfrentar o Diótrefes, porque talvez o de Gaio, você não tenha força. Eu vou. Irmãs, nós temos uma esperança de que um dia não é João quem vai visitar a igreja. Um dia Jesus virá. E Jesus vai expor os Diótrefes. Todas as calúnias, todas as mazelas, todas as coisas que ficaram escondidas e que a gente não pôde falar, porque ia acabar com a igreja, ia destruir famílias. Jesus viu tudo isso. Ele colheu cada lágrima. E ele vai enfrentar o Diótrefes. Ele vai vingar a sua igreja, irmãs. Vai vingar a vida de vocês. Olhem para esse dia. Nós devemos imitar bons líderes, é a quarta aplicação. Pessoas que praticam bem. Vocês podem imaginar irmãs mais velhas, que deixaram marcas na sua vida. Imite esse exemplo. Imite esse exemplo. Não devolva o mal com o mal. Assim ele está vencendo a gente. Vença o mal com o bem. O mal que nos fazem não é justificativa para devolvermos com o mal. Amado, não imite o que é mal. Não imite o Diótrefes, imite o Demétrio. E por fim, nós devemos nos relacionar pessoal e amorosamente como verdadeiros amigos na fé. O presbítero era líder, ele era apóstolo. Mas ele não diz apóstolo, ele diz o velhinho que ama vocês. Um por um. Talvez você foi encorajado demais nesse congresso e volta para sua casa. O que eu faço amanhã? Procure uma por uma. Dá um abraço bem gostoso naquela irmã, naquele irmão. E diz, eu amo você. Você é um exemplo para mim, você me encoraja a continuar. Porque se a igreja vê isso em nós, ao longo dos anos, isso vai ser reproduzido. Porque elas olham para as nossas famílias. Os membros olham, o que é ser crente de verdade? O que é uma família piedosa? Vai olhar para a nossa família. Tadinho deles, né? Eu digo para a igreja lá, eu sou teu pastor, tudo te faltará. Vocês estão perdidos. Mas pela graça de Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de buscarmos o que a palavra de Deus diz. E se a igreja ver em nós relacionamentos de amor, sinceros, diferentes dos relacionamentos de Diótrefes, com o passar dos anos a igreja vai imitar isso também. Então que vocês sejam encorajadas a continuar amando, apesar dos marimbondos. Vamos orar, irmãs? Pai amado, nós te louvamos por esse período tão precioso, não só agora de meditação na tua palavra, mas esses dias que o Senhor providenciou para essas irmãs pararem um pouco da sua rotina e ouvirem a tua voz. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra encha o coração delas de esperança, de alegria, de ânimo e de amor. Que elas voltem dispostas a contribuir com a proclamação da verdade, amando e servindo seus maridos e igrejas. Amando, Senhor, aqueles que são difíceis de amar. E lembrando de que um dia Jesus voltará. Toda a verdade será exposta, até as intenções do coração. E o Senhor dará paga a todos aqueles que feriram a tua igreja. Mas também recompensará aqueles que foram fiéis. Que o Senhor nos encontre fiéis. Encontre essas irmãs andando na verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Me desculpem por ter estourado 10 minutos do meu tempo. Obrigado, irmãs.